Do servidor público municipal, aqui do nosso município, de nós servidores aqui efetivos de Campo Grande. Essa noite fria, mas vai ser um prazer estar aqui com vocês e tentar compartilhar o máximo de informações possíveis que possam ajudar vocês a ter um melhor andamento na carreira e ter melhor conhecimento sobre previdência e sobre o INPCG e sobre toda a estrutura que a gente necessita para ter um seguro social melhor, para poder aproveitar melhor nosso seguro social, que é o INPCG, na qualidade de regime próprio de previdência social. Vou colocar a apresentação para vocês. Pessoal, vocês já estão observando o slide, está tudo ok? Legal. Então, vamos lá. Hoje, nessa segunda aula, o que a gente vai abordar? A gente vai falar um pouquinho mais aprofundado sobre os regimes de previdência, sobre o regime de previdência complementar, em específico, porque a gente vai tratar muito, e nós somos regime próprio de previdência social, mas a gente vai tratar basicamente do regime próprio e do regime de previdência complementar. Como nas próximas 3 aulas, a gente vai falar sobre as regras de aposentadoria e pensão que nós temos, as regras específicas aqui do município de Campo Grande, para nós, servidores. Então, nós vamos falar agora sobre os regimes, tratar um pouquinho melhor sobre os 3 tipos de regime, o regime de complementar, explicar a nossa legislação de previdência complementar que está sendo implantada, falar sobre o regime próprio de previdência social como um todo, falar sobre a Lei 9717 e entrar na organização do INPCG, como é que ele funciona e as situações que vocês podem, basicamente, utilizar o INPCG como um regime próprio de previdência social. Então, regime de previdência social, o que são? Como eu já falei na aula anterior, a previdência social, de acordo com a nossa Constituição, ela foi subdividida em 3 regimes, basicamente. É a forma como ela se organiza, ou como a Constituição previu para que os regimes, a previdência social seja organizada e, basicamente, a Constituição trouxe também a doutrina, que são o pessoal que trabalha com direito previdenciário, que escreve livros, escreve artigos. Eles tratam basicamente que nossa previdência social ela é composta por 3 regimes: o regime geral de previdência social, o regime próprio de previdência social e o regime de previdência complementar. Esses 2 primeiros regimes públicos, que são o regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social, eles são regimes que a gente considera de natureza pública, por causa da compulsoriedade deles e, em razão dessa compulsoriedade, a obrigatoriedade de você, além de aderir, você contribuir mensalmente. Ou seja, ambos, a contribuição previdenciária que faz parte da vinculação que nós temos para com eles, ela tem natureza de tributo, ou seja, é uma obrigação compulsória que o Estado pode buscar da gente em razão daquele fato gerador. Ou seja, o fato gerador para a Previdência Social é exercer atividade remunerada. Bom, principalmente para o regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social. E essa atividade remunerada, no caso do regime geral de previdência social, ela é eminentemente na iniciativa privada e nos regimes próprios de previdência social é no regime público, no serviço público, na qualidade de servidor efetivo.
explanação básica geral dos dois regimes. Depois nós vamos entrar mais a fundo no regime próprio de previdência social. Mas agora, até antes de falar do regime de previdência complementar, vamos só dar uma explanada muito sucintamente na questão do regime geral. Regime geral, a gente já falou até anteriormente, mas vamos repisar. O regime geral de previdência social é conhecido basicamente pelo instituto que gere ele, que é a Autarquia Federal e INSS. Então lá tem inúmeros benefícios que são oferecidos, mas tem um rol específico previdenciário, no caso do regime geral. Os regimes próprios, eles só têm, a partir da emenda 103, dois benefícios que eles podem conceder, que é aposentadoria e pensão. Lá ainda persiste o auxílio-doença, salário-maternidade, auxílio-reclusão, mas é algo gerido pelo INSS. A gente descola isso daí do nosso regime próprio de previdência social. Também, ambos são descolados do regime de previdência complementar, porque o regime próprio de previdência social e o regime geral de previdência social são obrigatórios. Agora a gente entra no regime de previdência complementar, para a gente já fechar ele, ter uma ideia, um norte do que seria, e como ele vai afetar a nossa vida daqui a algum tempo, porque terão mais alterações em nível municipal que a gente deve, no caso, na qualidade de município, na qualidade de ente que pode legislar sobre previdência complementar, pode instituir mais algumas legislações que podem vir a afetar a gente. A gente vai conversar agora com calma sobre a própria previdência complementar. No caso, o regime de previdência complementar é o terceiro regime desses dois previstos na Constituição. Basicamente, ele tem uma natureza privada, característica de não obrigatoriedade, acessória mesmo. A própria nomenclatura dele já nos refere à complementação que ele faz em razão dos outros dois regimes. Porque se o sujeito tem aquele fato gerador que é trabalhar, executar um serviço, e ele vai ter que obrigatoriamente ser inscrito em um regime, ou regime geral, ou regime de previdência própria, no caso de um ente, um servidor público efetivo, necessariamente é facultado a ele, de acordo com as legislações próprias e de acordo com a Constituição, a ser inscrito, se inscrever quando tiver alcance dele. Mas, basicamente, o regime de previdência complementar, com essa natureza de acessoriedade, não obrigatoriedade e privado, porque basicamente é gerido por entidades que têm uma natureza privada na sua essência, apesar que alguns órgãos são decorrentes de órgãos públicos, mas a natureza basicamente é privada. Então, o regime de previdência complementar, ele é operacionalizado por duas vertentes. As entidades fechadas de previdência complementar e as entidades abertas de previdência complementar. As entidades abertas de previdência complementar são entidades que disponibilizam benefícios para quaisquer pessoas que tenham a necessidade, a vontade de ir a um banco, a uma seguradora, a uma entidade que vai fazer a comercialização ou essa própria entidade e fazer a aquisição daquele plano, fazer a inserção dela naquele plano. Então, nós temos que, basicamente, elas são entidades com fins lucrativos. A legislação prega que elas têm que ser sociedades anônimas. E eles podem operar benefícios de caráter previdenciário de uma forma como renda continuada ou pagamento único. E também
tem alguns serviços que têm natureza de seguro na modalidade vida. Basicamente, as entidades de previdência complementar, elas trabalham basicamente com dois tipos de planos, o PGBL e o VGBL, que são aqueles planos que a gente ouve muitas propagandas em bancos. Quando você vai em um banco, ouve falar de previdência complementar, que um banco tenta te vender algum plano, geralmente é um PGBL ou um VGBL. A nomenclatura dele basicamente, o PGBL é Plano Gerador de Benefício Livre e o VGBL é Vida Gerador de Benefício Livre. O PGBL, ele proporciona ao participante algumas vantagens fiscais, ou seja, a dedução anual na declaração de imposto de renda. Tem um limite até colocado aqui de 12% da receita bruta. E nessa modalidade, o momento de resgate sempre é na fase de recebimento dos benefícios. O imposto de renda incidirá sobre o valor total que estiver aplicado no plano. Essa é uma das características dele, que a gente deixou bem claro aqui. E já o VGBL, que é o Vida Gerador de Benefício Livre, tem mais uma natureza de seguro de vida. Uma cobertura de sobrevivência, e aí que o torna mais próximo da questão previdenciária. A questão também que o que diferencia como o outro é o cálculo do imposto de renda. A incidência, basicamente, sobre o valor total no que rendeu ele, você vai ser tributado. Então, basicamente, é uma análise que o sujeito tem que ir lá no banco ou na entidade aberta de previdência complementar que for fazer a comercialização dele e analisar quais são as melhores situações. Isso qualquer um pode ter. Não precisa ter uma vinculação a uma empresa, a um sindicato, a um órgão específico para você ter acesso a uma previdência complementar. Essa não é tanto o que nos afeta. O que está diretamente ligado ao servidor público, em especial ao servidor público aqui do município de Campo Grande, basicamente são as entidades fechadas de previdência complementar. Essa sim, essa modalidade de operacionalização da previdência complementar, ela que traz um impacto, principalmente agora, depois da emenda 103, ao servidor público. No sentido em que os entes detentores de regime próprio de previdência social, eles tiveram um prazo até novembro do ano passado para instituir a legislação, ou seja, 2 anos a partir da emenda 103, eles tiveram tempo para instituir as entidades fechadas de previdência complementar. Ocorre que nesse ínterim, houve a pandemia, né? Então, o Brasil inteiro, com essa questão da pandemia, enrolou um pouquinho. Então, basicamente, hoje nós temos com os planos, a legislação instituída, o plano aprovado pela Previc, que é o órgão regulador e fiscalizador das entidades fechadas de previdência complementar, basicamente 11% de todos os entes do Brasil. Nós aqui, nós atendemos o prazo do ano passado com a Lei Complementar 415. Nós instituímos a Previdência Complementar. Porém, a vigência do plano basicamente vai ocorrer com a aprovação do plano de benefícios na Previc. E o prazo é até 30 de junho deste ano. E vai ocorrer no nosso caso. Nós estamos no prazo. Acredito que ocorra alguma prorrogação, porque só 11% do Brasil inteiro conseguiu fazer essa aprovação até o momento, mas Campo Grande está no prazo e vai conseguir
instituir a entidade, instituir a previdência complementar do servidor público municipal com todo o seu plano, com todas as formalidades necessárias e obrigações necessárias no prazo correto. Mas provavelmente as outras não conseguirão e provavelmente vai ter mais uma prorrogação do prazo, que foi prorrogado de novembro do ano passado para 30 de junho deste ano. Também teve um prazo intermediário que prorrogaram para aprovação da legislação, que foi 31 de março deste ano. Muita gente não aprovou ainda a legislação. Salvo engano, eu via de Dourados sendo aprovada este mês agora. Mas, enfim, a gente não sabe qual que é o andamento e qual a dificuldade da aprovação dessas previdências complementares, porque demanda um processo legislativo. Demanda o executivo mandar o projeto, demanda o legislativo analisar, aprovar e fazer todas as formalidades. Bom, mas as entidades de previdência complementar são entidades sem fins lucrativos, porque elas devem ser organizadas sob forma de fundação ou sociedade civil, lógico, de natureza privada. Então, por exemplo, a Energisa, ela tem uma fundação, e essa é uma entidade fechada de previdência complementar. Os servidores da Justiça Federal têm uma entidade fechada de previdência complementar, provavelmente. Tem, logicamente, lá a previdência complementar desse, que é o fugiu o nome, vamos de São Paulo, que é o Previcom. A Previcom é a entidade fechada de previdência complementar do Estado de São Paulo, dos servidores do Estado de São Paulo. Ela também é uma entidade que pode também concorrer a gerir as outras previdências complementares dos outros entes. E até ela está fazendo parte do certame que a gente está em andamento para escolher a nossa entidade fechada de previdência complementar. Então, essas entidades, elas criam um plano específico para aquele ente, ou o ente já adere a um plano específico já criado nela. Ou então, o ente poderia também criar uma entidade fechada de previdência complementar para gerir essa previdência complementar. Tudo isso demanda escala, ou seja, tem que ter uma quantidade de servidores que vai gerar uma economia de escala, uma arrecadação ótima para que ela tenha um equilíbrio financeiro, orçamentário e patrimonial e também atuarial, visando que ela tenha capacidade para exercer aquela atividade e não prejudicar os seus benefícios e seus beneficiários. Basicamente, essa situação que vai verificar a escala. É muito pesado você criar uma entidade fechada de previdência complementar. A Previ, que ela trouxe um estudo dizendo que, basicamente, grosso modo, para você instituir um plano nacionais. Então, para você aderir, é a melhor situação. É o que, basicamente, todos estão fazendo no Brasil, aderindo a um plano que já vem constituído por uma das entidades já organizadas, já credenciadas pela Previ. Basicamente, os planos são oferecidos, são os patrocinados, ou seja, é aquele plano na Previdência Complementar fechada, são aqueles planos em que o patrão ele dá uma contrapartida. Ou seja, aqui o município ele vai fazer isso.
foi instituída a Lei 420, e lá previa uma contrapartida, que é até 7,5%. Existe também os planos instituídos na Previdência Complementar Fechada, que são aqueles planos em que tanto sindicatos, entidades de classe ou outras entidades criam, mas não tem uma coparticipação do instituidor. Ele oferece o plano, mas não paga. Ou se o município ele pode vir a criar também uma nova legislação e oferecer previdência complementar nessa mesma entidade fechada de previdência complementar para um público específico, sem a necessidade de coparticipação. Um exemplo que a legislação, a Constituição obrigou o município a instituir para quem gerar a previdência social, que hoje tem em torno de R$7.000 e pouquinho. Quem vem abaixo não está previsto na legislação agora, neste momento, mas deixou-se uma possibilidade e uma vinculação na legislação para que, em momento posterior, a gente institua nova legislação, institua uma possibilidade de quem já está no sistema e que ganha até abaixo desse valor, poderia ficar participar de um plano desse, ser oferecido e ele poder aderir. No caso, aí o município, quando for editar essa legislação, ele pode criar um plano sem coparticipação. A legislação prevê desde que ela já criou, que é a obrigação constitucional legal, que é para quem entra no serviço público após a instituição, obrigatória depois de 2 anos da emenda 103, e que ganha acima do teto do INSS. Mas esse acima, ele tem que ser base contributiva previdenciária. Não pode o sujeito ter um cargo lá, digamos, um vencimento do cargo de R$5.000 e ter uma gratificação, uma função de confiança lá, que ele ganhe mais 3.000. Teria R$8.000. Mas a base contributiva previdenciária dele continua sendo 5. O UFC ele não entra nessa base contributiva previdenciária. Então, ele não entra nessa previdência complementar. A ideia é mais ou menos essa. Então, só vai participar da previdência complementar instituída para a Lei Complementar 420 o sujeito que ganhar como base contributiva previdenciária acima dos R$7.000. E poderá optar por ela quem entrar após o plano ser aprovado pela Previc. Então, eu trouxe aqui, conforme a gente tem nos sites da Previdência Complementar, nas legislações a respeito da entidades fechadas de previdência complementar e das entidades abertas de previdência complementar, no quadrinho para vocês distinguirem bem quais são os papéis de cada uma. Primeiro, a entidade fechada de previdência complementar. Elas são conhecidas como os fundos de pensão, quando comercializam planos fechados de previdência complementar. Ou seja, nós vamos ter uma entidade fechada de previdência complementar gerindo o nosso plano de previdência aqui do servidor municipal. Tem abertura na legislação, na Constituição, para que também as entidades abertas de previdência complementar possam gerir nossos planos, mas isso demanda de uma legislação federal específica para que ela seja aprovada, seja toda, ter um norte para como vai fazer, mas a princípio não se pode fazer, até porque o certame está ocorrendo, ou seja, nós estamos escolhendo a entidade fechada de previdência, nós lançamos o edital, nós recebemos as propostas e só encaminhamos e também publicamos e encaminhamos para todas as entidades fechadas de previdência complementar ao edital. Por quê? Para as entidades abertas de previdência complementar, elas ainda não podem participar de um certame desses, porque não é previsto, não está regulamentado ainda na legislação.
Também a diferença básica entre as duas é que as entidades fechadas de previdência complementar, elas não possuem fins lucrativos, né? E as entidades abertas, necessariamente, elas têm fins lucrativos, são sociedades anônimas. Ou seja, um banco lá, ele cria lá seu plano lá de PGBL, VGBL e vai vender na praça. Também, a entidade aberta não precisa ter vínculo, é ao contrário da entidade fechada de previdência complementar, que precisa ter um vínculo empregatício, o fato gerador, ou seja, ser servidor de provimento efetivo. E também a entidade fechada de previdência complementar, ela pode oferecer planos tipo família, ou seja, tem entidades que enviaram para a gente propostas e dentro das propostas tem algumas possibilidades de oferecimento de planos de sobrinho do segurado, por essa questão parental, filho do segurado ou tio do segurado, ele pode, dependendo do grau de parentesco, conforme está no plano de benefícios daquela entidade, participar de um plano acessório que vem junto. Então, a ideia é essa. É uma previdência complementar, é bem flexível. O intuito da fechada não é obter lucro, mas sim gerar uma complementação, agregar valor na previdência daquele grupo instituído, que aquele grupo foi pensado, assim como a entidade aberta, a ideia dela é obter lucro e assim ela faz os seus planos ali e tentam vender no mercado da melhor forma possível. Então, pessoal, no final a gente vai responder algumas dúvidas. Se tiver mais dúvidas, a gente vai falando basicamente de todo o contexto. Vamos deixar uns minutinhos no final da aula para a gente tirar as dúvidas de vocês. Bom, voltando aqui. A nossa lei, deixei aqui no slide, basicamente, a Lei Complementar 420. Ela foi instituída ano passado e trouxe aqui para vocês verem que ela institui o regime de previdência complementar para os servidores titulares de cargo efetivo. Ou seja, tanto aqui do Executivo como do Legislativo. Ele é frisado nos parágrafos dele, o parágrafo 1º que eu coloquei aqui, do artigo 1º dessa lei, ele é facultativo. E ele frisa bem que ingressar no serviço público a partir da vai se dar com a aprovação do plano de benefício lá na Previc, aí ele vai poder aderir e vai poder ter essa previdência complementar. Mas é uma análise bem criteriosa que o sujeito vai fazer. Na medida em que for instituída, mesmo que ele não faça adesão, os próximos entrantes, o município ele só vai tributar os 14% da previdência própria até o teto do INSS, que é os 7 mil e pouco. A partir de então, ele adere para cobrar mais um percentual daquele restante que ele tiver, ou não adere. Mas o município, de fato, ele só vai cobrar desse pessoal que entrou a partir da vigência do RPC, os 14% do sujeito até os 7 mil e poucos reais, e os 28% patronal também ele só vai verter para o INPCG desses 7 mil e poucos reais. Assim como no futuro, a média calculada, todo o benefício dele a ser calculado vai ser em cima desse teto do regime geral. Algumas nomenclaturas que é interessante para essa previdência complementar a gente ter ciência. O patrocinador é o município aqui de Campo Grande, tanto o executivo quanto o legislativo. Por exemplo, um servidor lá da Câmara Municipal, ele pode aderir a essa previdência complementar.
porque o patrocinador é o município e é criada a previdência complementar para o ente municipal, para o ente federativo. Participantes são todos que aderirem ao plano de benefício previdenciário. Assistidos, os participantes estão recebendo a prestação, o benefício que eles vão oferecer. Lá no plano vai ter o benefício, a forma de cálculo, e como vai ser feita toda ao norte para conseguir esse benefício, bem como as contribuições, que estão os valores que você vai ter que escolher. Por exemplo, se o sujeito lá ganha 10 mil reais, entrou depois da instituição do RPC, esses 10 mil são de base contributiva previdenciária, 7 mil ele vai contribuir para o INPCG na forma de 14%, e aqueles 3 mil restantes ele vai escolher aderir ou não. Escolheu aderir, vai contribuir o quanto tiver previsto no plano de benefício e o que ele quiser. Se o plano de benefício falar, você tem que contribuir no mínimo 3%, e o sujeito quer contribuir só 3%, legal, ele vai contribuir só 3%, e aí o município, a contrapartida vai ser 3%, porque a contrapartida do município fica no máximo em 7,5%, e do sujeito o quanto ele quiser. Ele pode até contribuir a mais. Por exemplo, quero contribuir 10% em cima daqueles 3 mil reais. O município vai contribuir 7,5%. E ele 10%. Então, a ideia é essa. A previdência complementar é um pouco flexível nesse sentido. Até porque é capitalização individual. Basicamente, o que a gente tem na previdência complementar e o que pode ser oferecido na previdência complementar fechada são benefícios na modalidade contribuição definida, contribuição variável e benefício definido. Basicamente, o que está obrigado aqui é o benefício na legislação, que está obrigado pela legislação, é a contribuição definida, ou seja, você contribui, você vai ter um percentual definido por você naquele contrato que você fizer, que tem natureza contratual, por ser privado, vai ver lá aquele valor, vou contribuir aqueles 7%, 7,5%, o patrão vai contribuir 7,5%, então o que está definido é esse benefício, é essa contribuição, digo. O benefício, ele vai ser definido no futuro, quando você for resgatar ou for usufruir daquele benefício, em razão de toda a dinâmica do mercado financeiro, todas as aplicações, de forma individual. Você vai aplicando aquele valor e ele vai rendendo, a empresa lá, ele vai analisar o mercado, analisar em quais fundos ele vai colocar, ele vai ter um planejamento financeiro e operacional para conseguir, no final, agregar o máximo de valor possível naquele seu benefício, ou seja, elevar o benefício, que tenha, aquele valor tenha uma rentabilidade maior possível. Até por isso, uma das medidas de análise do certame que nós estamos colocando são a rentabilidade. E que pese a rentabilidade seja sempre estática, passada, mas você vê, com base nas últimas, pelo menos nas últimas 5 anos, quais são as entidades fechadas de previdência complementar que tiveram a maior ou menor rentabilidade, e aí, com base nessa rentabilidade, você vê que você tem uma entidade mais estruturada, menos estruturada, um pessoal capacitado para aproveitar as nuances do mercado. Então, tem toda essa dinâmica, além também de outros fatores, como quantidade de segurados, quantidade de capital que ela tem, quantos milhões ela tem no seu fundo de investimento, qual a taxa de performance, ela tem taxa de performance,
se ela tem o valor que ela pode utilizar de taxa de administração, se ela tem uma taxa de carregamento. E, basicamente, são medidas econômicas. Essa daí, taxa de carregamento, é algo que eles, na Previdência Complementar, basicamente utilizam para dar equilíbrio ao plano, na medida em que o plano tem pouca gente, então eles cobram a taxa em cada retirada do sujeito. O cara vai lá, naquele mês, ele contribuiu 7%, em tese, e a taxa de carregamento ele retiraria um percentualzinho daqueles 7% para constituir todo o equilíbrio do plano. E a taxa de administração é sobre todo o patrimônio do plano. A taxa de carregamento, em regra, o pessoal busca o quanto menor é melhor para a gente. Então, a taxa de administração também. Então, quanto mais analisar essas variâncias dos planos oferecidos, então a gente tem uma possibilidade de conseguir uma melhor situação para o servidor. Tanto este agora que vai entrar e para nós no futuro, se for oferecido para a gente. Basicamente, na Lei 420, o patrocinador vai, como eu já falei, vai se limitar a pagar basicamente 7,5% das contribuições vertidas. Até 7,5%. Se o sujeito contribuir 7,5%, ele paga 7,5%. Se ele contribuir 10%, ele paga 7,5%. Se ele contribuir 3%, o município paga 3%. Então, e o participante ele vai definir, conforme o plano de benefícios, como eu já falei até. Também, como a entidade de previdência complementar é complexa, é um ramo da previdência muito técnico, então a lei também criou, a Lei 420 aqui do município, ela buscou criar um grupo de pessoas para acompanhar o regime de previdência complementar. Criou um comitê, está previsto. Ainda não foi instituído, ainda não tem os nomes, até porque o regime de previdência complementar ele será instituído na medida em que o plano de benefícios for aprovado na Previc. Então, nós estamos na fase de escolha da entidade fechada de previdência complementar. Provavelmente, esse mês nós vamos escolher. E a aprovação do plano de benefícios será em até 30 de junho. Aprovado, provavelmente, o próximo passo é a nomeação de membros para esse Conselho de Previdência Complementar, que serão 6 membros, paritário entre os participantes e o patrocinador, ou seja, quem aderir, ele pode ser escolhido para ser um dos sujeitos que vai acompanhar o regime de previdência complementar, e os membros deverão ter formação superior, deverão ter requisitos técnicos mínimos, experiência profissional, e também vai ser emitido regulamento nos termos da legislação 420, de forma que esse regulamento ele seja um espelho do que o órgão regulador da Previdência Complementar Federal faz, ou seja, a Previc. As normas com que a Previc edita para que o sujeito tenha capacidade técnica e possa analisar corretamente uma previdência complementar e que possa não ocorra nenhum prejuízo para o servidor, para o usuário dessa previdência complementar, e nem também tanto o participante como o patrocinador, porque é interesse do município que a previdência complementar ela dê certo, que ela agregue valor para o servidor, que o servidor fica feliz com o que tende a receber no futuro, bem como também isso ajuda também na própria gestão do regime próprio de previdência complementar, de previdência social, porque na medida que o sujeito vai adentrar o regime de previdência complementar, ele deixa de tributar tanto para o regime próprio de previdência social. Reduz um pouco a entrada de capital para o regime próprio, porém também reduz o benefício no
futuro que o regime próprio vai ter que custear diferente para cada pessoa. E vai ter um grupamento que vai analisar e ficar buscando as melhores informações e fazer aquele controle interno que a gente tem que ter sobre nossas obrigações e sobre nossos benefícios, nossos direitos. Então, passado um pouco da previdência complementar, agora a gente vai falar dos regimes próprios de previdência social. É algo que a gente tem que realmente vem agora o cerne da previdência do servidor público, que o servidor público municipal, doente, que escolheu ter seu regime próprio de previdência social, que é no caso nós, município de Campo Grande, o município escolheu na década de 60 já com o INPCG, mesmo antes de ter essa noção de regime próprio, já criou o INPCG e já tem de natureza pioneira a contribuição previdenciária do seu servidor efetivo, então, e hoje, como regime próprio de previdência social, a gente tem que analisar todas as possibilidades e ver como é o funcionamento do regime próprio, o porquê que ele tem que ser tão fiscalizado, tão efetivo e buscar a melhor forma possível para a gente gerir essa contribuição, esse tributo do servidor municipal, assim como também a contrapartida do empregador. Basicamente, como já está aí no slide, como a gente já falou, cada ente da federação ele pode assegurar seus servidores efetivos por meio do regime próprio de previdência social, benefício previdenciário, quando ele escolher o regime próprio de previdência social, ou então ele escolheria o regime geral. Na escolha do regime próprio de previdência social, a partir da emenda 103, nós só vamos ter, basicamente, os benefícios de aposentadoria e pensão. Ou seja, todos aqueles benefícios que vocês viam lá que o INPC cuidava também, é pago com verba de Caixa do Tesouro Municipal e gerido pela Secretaria de Gestão do município de Campo Grande. Para a gente falar de regime próprio de previdência social, a gente tem que falar da Lei Federal 9717. Ela é a lei que norteia toda a organização dos regimes próprios de previdência social. Ou seja, ela basicamente é nossa lei de responsabilidade previdenciária. Ela é equivalente a uma lei de responsabilidade fiscal. O que está sendo mudado? Tem um grupo de trabalho no âmbito da Previdência, lá no Ministério da Previdência, do Trabalho e Previdência, com que compõe, esse grupo de trabalho compõe todos os regimes próprios, tem figuras representando os regimes próprios, tem figura representando o governo federal, as entidades classistas. Então, esse grupo está estudando uma nova legislação que vai substituir essa nova 717 e vai basicamente se chamar Lei de Responsabilidade Previdenciária, bem similar à Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, similar que a obrigatoriedade e as decorrências dessa obrigatoriedade vão afetar muito o Brasil inteiro, o município. Assim como a Lei de Responsabilidade Fiscal afetou o Brasil quando ela foi editada. E criou-se uma cultura de obedecer mais, tentar
ficar mais dentro dos limites em que ela ordenou, até porque gera uma série de problemas, tanto no âmbito judicial, administrativo, tem uma série de implicações para os gestores públicos, para os ordenadores de despesas. Então, a 9717, ela vai ser mantida na medida em que vai endurecer ainda mais o que ela propugna para os regimes próprios de previdência social. Ela, basicamente, ela funciona como um modelo de gestão. E também, nesse modelo de gestão, prevê algumas obrigações que impactam não só a Previdência, no caso do MPCG, mas impactam o município como um todo. À medida em que ela prevê o certificado de regularidade previdenciária. Se o município não tem esse certificado de regularidade previdenciária, se ele está sem esse documento, ele não vai poder receber transferências voluntárias, também não vai poder receber não vai poder fazer uma série de contratos, de financiamentos com entidades, por exemplo, federais. Então, é uma série de implicações que impactam toda a política pública do município e dos municípios brasileiros, e tende a endurecer cada vez mais essa legislação. Eu trouxe basicamente aqui o artigo 1º para a gente trabalhar em cima dele um pouco, da Lei 9717, porque ele é bem autoexplicativo, e aí ele traz a complexidade e também o porquê que a gente tem que cada vez melhorar o INPCG, cada vez melhorar nosso regime próprio de previdência social para a gente ter benefícios e conseguir que aqueles benefícios eles sejam pagos no futuro e que não tenhamos nenhum problema para conseguir fazer o pagamento e custear toda a renda que a gente necessita custear de nós, servidores. Então, os regimes próprios de previdência social, os servidores públicos, eles são baseados em normas gerais de contabilidade atuária, de modo a garantir o equilíbrio financeiro e atuarial, observados os seguintes critérios. Quando ela fala contabilidade atuária, a contabilidade, para vocês terem uma ideia, dos regimes próprios, o servidor público, a contabilidade para o servidor público, para o serviço público, já é diferenciada. Ela não é a contabilidade geral, ela é a contabilidade pública, ela já tem normas específicas. E dentro dessas normas específicas, a Previdência ela tem é mais específico ainda. Então, tem capítulos específicos só que o regime próprio tem que obedecer. Ou seja, é muito mais complexo que gerir uma contabilidade de uma empresa normal. A atuária também é uma área da Previdência Social em que você faz projeções estatísticas para você ver no futuro o quanto que você vai ter que ter daquele montante arrecadar aquele montante para conseguir pagar o benefício. Daí que vem, lógico, tem o princípio, mas dessa análise econômica que você tem a forma para garantir o equilíbrio financeiro e atuarial, ou seja, o equilíbrio financeiro é aquele equilíbrio do fluxo de caixa hoje. Eu tenho dinheiro para pagar minhas despesas administrativas, para pagar previdenciário. E equilíbrio atuarial eu arrecado o quanto hoje para que no futuro eu tenha uma reserva e possa pagar com tranquilidade aqueles benefícios. Então, a ideia é essa. Basicamente, a atuária ela vai ser uma ferramenta para que no futuro nós possamos fazer e ter uma previsão do que a gente vai ter para gastar, com base em todos os dados que a gente tem. Por isso, muitas vezes, é importante você, quando entrar no município, você averbar seu tempo, porque aquele tempo vai estar registrado lá. Porque aí, quando você faz anualmente, que é obrigado anualmente
encaminhar junto à Secretaria de Previdência do Governo Federal, os regimes próprios têm que encaminhar dados atuariais, tem documentação específica para ser enviado. E essa documentação específica, ela é feita com base nos dados que a gente fornece. Ou seja, pega-se toda a base de dados tem do município, quantos servidores tem, quantos beneficiários eles são, qual o valor de contribuição, e faz toda uma projeção atuarial. Analisa a probabilidade de vida, de morte do sujeito, ele tem tantos anos, o perfil dele, de acordo com essa tábua de morte, ele vai tender uma expectativa de vida tal. Então, com base nisso daí, todos esses dados aí, é feita essa análise atuarial e para que, no horizonte de 70 anos, que basicamente é o tempo que você faz a análise, você vai ter que ter aquele montante financeiro. Quando você está em desequilíbrio atuarial, é que você, projetando o que você arrecada hoje, naquele futuro, você, segundo a matemática atuarial, você não vai ter aquele fluxo de caixa equivalente lá no futuro para você poder pagar todos os benefícios que você teria que pagar. A ideia é essa. E os critérios que a gente tem que seguir de acordo com a 9717 são a realização de avaliação atuarial inicial em cada balanço, como eu já falei, utilizando os parâmetros gerais da organização, revisando o plano de custeio e benefícios. Ou seja, quando vocês averbam, já tem aqueles dados lá, é um dado a mais para a gente não ter furo nessa contagem, nessa análise de requisitos. Também, a lei prevê o financiamento mediante recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, para o pessoal inativo e ativo. É a contribuição, a contrapartida do sujeito, do empregador. Então, o que também nós temos aqui, e temos que ficar sempre atentos, é que só verba previdenciária pode ser utilizada para benefício previdenciário. Ou seja, só paga-se benefício previdenciário com verba previdenciária. Nada mais que não seja previdenciário pode pagar. Nós, no INPCG, nós fazemos a gestão tanto da previdência como do serviço médico do servidor, que é o ServiMed. Eles são segregados contabilmente. Nós trabalhamos no mesmo prédio, temos uma equipe para o ServiMed, temos uma equipe para a previdência, e também contabilmente eles são totalmente segregados. Por quê? Porque desde a emenda 20 começou-se a difundir e a obrigar aos entes e aos regimes próprios a você trabalhar a previdência com o seu custeio previdenciário decorrente das contribuições previdenciárias. Não gastar aquele benefício, aquele valor previdenciário com outras situações, exemplo, a saúde. Até então, antes dessa legislação, o Brasil inteiro, ele muitas vezes vinculava já foi feito muitas obras, provavelmente, por aí, com benefício, com dinheiro dos benefícios previdenciários. E outra coisa também, nós, antes, como era tudo junto, no INPCG, criou na década de 60, também em 68, que foi criado o Serviço de Saúde do Servidor, mas desde 68 até 99, o recurso arrecadado era usado para ambas as coisas, para previdência e para saúde. E saúde sempre foi muito caro, não é só de hoje que é caro. É caro desde antes. Então, a partir de 99 é que, basicamente de 16 de dezembro de 98, que basicamente foi operacionalizado a partir de 99, que começou-se a ter um caixa exclusivo para a Previdência. E esse caixa tem que se analisar todas as questões
de pessoal, de gastos, para que você mantenha atuarialmente ele equilibrado e financeiramente equilibrado para gerir os benefícios. Também a 9717 prevê uma cobertura mínima de segurados, tem que garantir todos os riscos previstos, não tem que ter necessidade de resseguro, que é uma forma de seguro do seguro, que é uma forma bem mais complexa que a gente tem nesse mercado. A cobertura tem que ser exclusiva para nós efetivos. Também vincula que nós temos que dar pleno acesso às informações relativas à gestão do regime e à participação dos servidores públicos. Nós, no regime próprio de Previdência Social, no INPCG, nós temos instâncias colegiadas, nós temos 2 instâncias colegiadas, uma com 18 membros, outra com 15 membros, e delas todas têm representante do segurado, do segurador, das entidades de classe, dos sindicatos, dos aposentados. Então, essa representatividade, ela decorre também do mandamento constitucional também. Também deve-se ter o registro individualizado das contribuições de cada servidor, para que ele tenha ciência, assim, quando ele pedir lá na sua aposentadoria, ou outro momento que ele vier a querer verificar suas contribuições, requerer no instituto lá o quanto ele já contribuiu. Então, provavelmente está fora do ar no site, mas dentro desses próximos 1 ou 2 meses, deve voltar ao sujeito ter o relatório de contribuição previdenciária dele lá no site, para ele poder analisar quanto que ele vem contribuindo mensalmente. Para quem aposenta com paridade, isso não faz tanta diferença. Para quem aposenta por média, faz, porque aí o sujeito sabe, pode ter uma ideia de quanto ele está, em média, contribuindo e quanto ele pode ter no futuro, fazendo alguns cálculos. Também tem uma consolidação de demonstrativos específicos, orçamentários, tabelas, toda uma questão que está sendo reformulado, já tem no site, só que ele não está tão visível, vai ficar mais aprazível de verificar, mas todos os regimes próprios, eles apresentam em seus sites a identificação dessa consolidação desses demonstrativos financeiros. A gente tem que colocar um pouquinho melhor, com mais fácil entendimento, e a tendência é que isso ocorra. E também, o pessoal fala que tem problemas em previdência, mas das áreas do serviço público mais auditadas e mais complexas e sempre verificada é a previdência. Então, se sujeita à inspeção tanto do Tribunal de Contas do Estado, tanto do Ministério Público, da Receita Federal, de vários órgãos lá da Previ, que agora a tendência é também ter mais, por causa da Previdência Complementar, também a Previ que vai começar a fazer auditoria também. A SPREV, que é a Secretaria de Previdência dos Regimes Próprios, lá do Ministério da Previdência e do Trabalho, também faz auditorias frequentes. E também o Conselho Fiscal nosso, ele faz análises e auditorias também no nossa gestão. Aqui nós temos também uma série de obrigações que já, desde antes, já foram vinculadas na Constituição. Agora, basicamente, com a emenda 103, foi uma obrigação mais ferrenha mesmo. Antes até a vedação da inclusão de função de confiança na base contributiva previdenciária, ela era prevista no 9717. Hoje, com a emenda 103, ela ficou vedada expressamente. Nós não podemos
contribuir sobre a nossa função de confiança. Antes, a contribuição era optativa. Hoje, ela nem pode ser mais realizada. Também, o que a gente tem agora também que analisar na 9717 é que temos a compensação financeira. O que é a compensação financeira? Basicamente, ela é o sujeito averbou lá do INSS ou do Estado, ou também do militarismo, ele pode ter averbado esse tempo, e após ter contado, ele aposentou, legal. Essa compensação, ela vai trazer o recurso que foi pago naquela época para o regime próprio de previdência social. Ou seja, é um trabalho basicamente interno em que traz recurso, compensa-se o que o sujeito pagou lá, o que o sujeito pagou aqui, e ele nem tem ciência disso. Por quê? Porque é algo que acontece posterior ao benefício dele ser concedido. Porque o sujeito contribuiu 15 anos para o INSS e aposentou com mais 25 anos aqui, aqueles 15 anos lá, o INSS mensalmente ele vai, após os procedimentos serem feitos, ele vai fazer um envio de dinheiro para a gente. Assim como se um sujeito sair daqui, pegar esse nosso tempo aqui no INPCG e aposentar lá pelo regime geral de previdência, a gente aqui também vai fazer esse envio de dinheiro lá para o INSS. Isso é feito via sistema, em relação de débito e crédito, e é algo que acontece. É bem técnico, mas é algo que vocês têm ciência, tem que ter ciência também, porque são valores que cada vez mais a gente tende a pagar e também a receber. Ok? Então, pessoal, agora está no horário do nosso intervalo, né? Vamos parar 10 minutinhos e daqui mais um tempinho a gente volta. Então, partindo do pressuposto que a gente falou um pouco da nossa legislação que rege a previdência do servidor público, a 9717, que é a nossa Lei de Responsabilidade Previdenciária, em vigor no momento, é o INPCG. E aí vamos falar agora do INPCG, como é que ele funciona, como é que é o funcionamento do INPCG. O INPCG, antes de mais nada, autárquica, ou seja, ele é a administração indireta do município. É uma entidade que fez 61 anos este ano. Ele é de 17 de fevereiro de 61. E lá, desde então, ele foi criado já com esse intuito de trabalhar com a previdência do servidor público municipal. A autonomia administrativa, financeira e patrimonial dele, em razão de ser a administração indireta do município, para exercer esse serviço específico de previdência social, ele basicamente decorre todo dessa natureza jurídica de entidade previdenciária, de serviço específico, dessa serviço que, por ser uma administração indireta, realiza com um fim voltado para a previdência social. Também a previdência social, ela materializa na qualidade de regime próprio de previdência social a função de órgão gestor da previdência do município, já desde 61. Como eu falei também, em 68 que o Servimed foi criado, não com esse nome, mas porque basicamente o serviço de saúde foi oferecido a partir de 68. E o Servimed veio a fazer parte das competências do INPCG segregado, como eu já falei anteriormente, a partir de 99, na qualidade de
Fundo de Assistência a Serviço da Saúde do Servidor, o FUNSERV, e o Servimed como a parte administrativa. A partir da legislação última aqui, que foi em 2019, que o Servimed juntou essa nomenclatura de ser não mais o fundo, mas nomeando o Servimed. Oi? Está projetando os slides? Só um instantinho, pessoal. Está conseguindo ver? Eu estou vendo aqui. Volta a projetar o slide. Pessoal, alguém não está mais vendo o slide? Agora sumiu. Sumiu? Deixa eu tentar interromper e colocar de novo. Então, nós temos esse serviço segregado junto ao INPCG. Mas, como aqui a gente está tratando da Previdência, vamos falar basicamente da Previdência, dos órgãos que compõem o INPCG, que faz a gestão da Previdência Social na qualidade de regime próprio de Previdência Social. Então, o INPCG ele busca assegurar basicamente, a partir da emenda 103, os benefícios de aposentadoria e pensão. Anteriormente, a perícia, um exemplo claro, é a perícia previdenciária. Antes, ela fazia todo aquele papel de também fazer perícia nos servidores que tinham licença médica, nos novos entrantes, quem fazia o BIM lá. Hoje, o pessoal faz no prédio do INPCG lá, mas a quem faz a gestão daquela parte administrativa, que agora é a perícia administrativa, é a SEGES. A Secretaria de Gestão, ela está operacionalizando a perícia administrativa ainda lá no prédio do INPCG. Provavelmente, dentro de algum tempo, eles estão manejando um novo local. Acredito que a perícia da licença médica, do BIM e de outras situações que o servidor vai fazer, vai ser em outro local. Aqui no INPCG, ficou basicamente a perícia previdenciária, ou seja, tudo que vai envolver o benefício previdenciário ou de aposentadoria ou em razão da pensão e alguma outra coisa que faça alguma influência nesse sentido. Então, tudo decorrente da emenda 103 de 2019. Mas, para atingir todos esses objetivos que o INPCG tem de operacionalizar a Previdência, o que a legislação trouxe? A obrigação do INPCG é de centralizar esse sistema de previdência social do município. Ou seja, todas as obrigações previdenciárias, o cumprimento dos critérios e obrigações para emissão do CRP, aquele documento que eu falei que se o município não tiver, ele não faz nenhuma transferência voluntária, ou seja, o governo federal tem algum valor para transferir voluntariamente, além daqueles valores específicos lá que você tem para saúde, educação e tal. Se tiver alguma contrapartida, ele não vai poder. Se tiver algum financiamento, por exemplo, com a Caixa Econômica Federal, se ele não tiver um CRP válido, ele não vai conseguir. Basicamente, afeta toda a economia do município se a gente não cumprir os critérios obrigacionais que a Previdência tem que cumprir. Desculpa. Também a obrigação do município e do INPCG, de forma específica, é arrecadar os recursos de contribuição previdenciária, todo esse tributo que é arrecadado por meio da folha de pagamento. Então, o município, o INPCG, ele vai operacionalizar essa arrecadação. Lógico que quem operacionaliza em primeira monta é a SEGES, por meio do Ergo.
porém tem uma estrutura que já é feita contabilmente, operacionalmente, financeira, aí após toda essa arrecadação, tem uma análise lá no INPCG sobre a arrecadação, se foi tem toda essa situação. Então, é uma das obrigações do INPCG. Também a concessão, pagamento e manutenção dos benefícios previdenciários. Desculpa. Só ainda não saí totalmente da gripe. E essa concessão, anteriormente, também era feita lá pela SEGES. O prefeito até que assinava o decreto, mas sempre foi, na verdade, mais atinente ao serviço de previdência, ou seja, o INPCG, ele está a partir da emenda 103 e a partir também houveram alguns decretos que foram editados e que a concessão, a partir de então, ela é feita pelo INPCG, bem como o pagamento e a manutenção dos benefícios previdenciários, aposentadoria e pensão. Volto a dizer que a licença médica hoje corre as contas do município, do Tesouro Municipal. Bem como também a gestão dos recursos financeiros dos ativos previdenciários. Vou falar mais alguns para frente, alguns minutos, sobre essa gestão financeira. Tem uma equipe específica, porque é complexo você mexer com o mercado financeiro, tem todo um regramento que o Bacen edita para que os regimes próprios possam fazer os investimentos necessários, a manutenção desses ativos financeiros, tem todo um regramento. Pode tantos por cento em renda fixa, pode tantos por cento em renda variável, você pode colocar em fundo disso, em fundo daquilo. Então, tem todo um percentual específico, que ele é materializado anualmente na política de investimentos da Previdência Municipal. E essa política de investimentos, ela segue todas as diretrizes do Banco Central, que faz com que os regimes próprios tenham uma gestão um tanto que engessada dos recursos financeiros, mas também tem uma segurança maior do que um gestor de recurso financeiro aí do mercado privado. Então, em tese, o dinheiro, perdão, o dinheiro do servidor, ele está seguro, até porque para gerir esse recurso tem que ser certificado, tem uma certificação específica. Nível, conhecimento bancário alto e também complexo para se passar. Também a manutenção permanente no cadastro individualizado de segurados, aposentados e pensionistas. Se você buscar cada aposentado e pensionista, você vai ter todo aquele histórico de contribuições previdenciárias e individualizado, que você vai conseguir fazer sua média, conseguir fazer toda aquela análise daquelas contribuições vertidas e que uma perspectiva que vai acontecer no futuro. Também, como eu falei, a perícia médica previdenciária agora operacionalizada exclusivamente para os benefícios de aposentadoria e pensão. Essas são basicamente as obrigações do INPCG enquanto a regime próprio de previdência social. Fazer toda essa gestão complexa, específica, tem todo uma evolução do modelo de gestão. Nós estamos passando por essa evolução. Até hoje, nós estamos em um momento de certificação. Nós estamos passando por um processo de certificação, em que ele vai adequar o processo de gestão do INPCG, vai certificar que nós trabalhamos sob um processo, sob a égide de um processo de gestão em que ele
dá uma segurança e conduz a melhor gestão possível do dinheiro aportado pelo servidor e pelo município. E esse modelo de gestão, basicamente, ele está fincado em três vertentes. Tem que ter uma governança corporativa, tem que ter controles internos e tem que ter uma educação previdenciária. Então, na medida em que o INPCG está evoluindo para um modelo nesse nível, vai buscar assim, uma governança corporativa, ou seja, aqueles órgãos, diretoria, conselhos, todo aquele grupo de órgãos e de setores e de funções, eles têm que conversar de uma maneira em que eles sejam sinérgicos, ou seja, que a soma do todo vai ser maior do que a soma individual de cada um. Ou seja, criar uma sinergia, criar valor para que você consiga gerir cada vez mais eficiente, mais eficaz todo esse volume de dinheiro e também toda essa concessão de benefícios. Conceder de forma eficaz, mais eficiente, e isso daí você tem uma governança corporativa, órgãos de gestão e de liderança que busquem que toda a equipe trabalhe de forma coordenada e conforme, isso tende a dar uma segurança maior para a gestão da Previdência Social. Bem como também temos a vertente do controle interno, que obriga também ao servidor que está trabalhando lá, ao gestor que está fazendo a gestão e a todos nós também que tem do controle interno, nós participamos e representados lá no Conselho Fiscal, por exemplo, o Conselho Fiscal, temos instância de nós controlarmos as nossas atividades, ver a conformidade como são feitas as concessões, a manutenção dos benefícios, a arrecadação, e também a gente se pauta pela educação previdenciária. Um exemplo disso é o plano de educação previdenciária que está sendo desenvolvido e que deve entrar em vigência nos próximos meses também, que vai prever mais capacitações, provavelmente a gente vai fazer mais capacitações junto à Escola de Governo, que é uma parceira do INPCG também, ela que cada vez mais auxilia a gente na educação previdenciária, e a tendência é difundir cada vez mais a educação previdenciária para o sujeito aprender sobre o funcionamento do regime próprio de previdência social e saber também como fiscalizar, saber também quando que ele tem que fiscalizar, saber como ele vai conseguir aquele benefício, também ter ciência de como ele pode buscar junto às suas lideranças políticas para fazer alguma mudança que ele acha cabível e que for constitucionalmente regular. Então, quanto mais educação, melhor nesse país e principalmente previdenciária, para a gente cuidar do nosso dinheiro, do nosso futuro. Então, esse modelo de gestão adotado pelo INPCG, ele está tentando compatibilizar e buscando compatibilizar todos aqueles princípios que tem na administração pública, na Constituição Federal, no artigo 37 lá, exemplo, o LIMP, que é aquele mnemônico lá da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Então, é basicamente a materialização sob a ótica da gestão pública dos princípios constitucionais e também dos princípios da previdência social, e, em especial a manutenção em razão dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, que a gente tem que ter benefícios de aposentadoria e pensão para fazer a gestão, para manter e para conseguir, no futuro, atender a todos.
trouxe aqui a estrutura básica do INPCG. Nós, basicamente, somos 4 diretorias. Temos 4 diretorias gerais e uma diretora-presidente. Temos procuradoria jurídica, temos assessoria de gabinete e temos ouvidoria. A ouvidoria nossa, ela funciona tanto para previdência quanto para assistência à saúde. Assim como uma das diretorias é exclusiva para assistência à saúde. Nós temos uma exclusiva para previdência social, e nosso diretor é o Tirata, todo mundo conhece. Temos a diretoria geral de assistência à saúde, que temos uma diretora específica para esse setor, que cuida do Servimed, e aí a diretoria executiva de administração, e temos também a diretoria executiva de planejamento e finanças. E tem todos os órgãos, e também os órgãos que compõem a coordenação administrativa junto com a presidência, que são os órgãos de fiscalização, caso o Conselho Fiscal nosso, da Previdência, e o Conselho de Deliberativo da Previdência, o CODIPREV e o CONFPREV, que é o Conselho Fiscal. E a gente vai demonstrar agora aqui que o Conselho do Deliberativo Fiscal, ele tem composição, como eu já tinha falado, vários representantes, tanto escolhidos paritariamente pelo Legislativo, pelo Executivo, tem os sindicatos, tem a CP, CISEM, Sindafis, CIOMES, Sindmed, Sindgm, Sindarc, e representantes dos ativos e dos aposentados. É o Conselho Deliberativo. Ele auxilia a gestão, basicamente participando das decisões, da parte da diretoria com relação à previdência, e vai tentar ajudar da melhor forma possível a implementação da política pública de previdência social do servidor para o município de Campo Grande. Então, lá são 18 membros com seus respectivos suplentes. Então, tem um quórum mínimo de 10 membros sobre todas as áreas atinentes à previdência. Já o Conselho Fiscal, ele realiza mesmo a instância de controle, como eu já falei. Ele verifica todos aqueles demonstrativos, tanto a questão financeira, orçamentária e toda a parte administrativa também. Tem um grupamento de 15 conselheiros, em que lá, representativos, tanto do Executivo, do Legislativo e dos entes, todas as categorias organizadas, tem seu representante. Também temos agora 2 órgãos do INPCG que auxiliam. Um é o COPAB, que é o Comitê Permanente de Análise de Benefícios, e é basicamente a instância recursal, é uma segunda instância no INPCG, na Previdência do município de Campo Grande. Por quê? Na medida em que é concedido o benefício previdenciário, tem um setor específico lá de concessão de benefício previdenciário no INPCG. Se você, porventura, você não concorda com a concessão realizada naquele setor lá, tem um parecer jurídico daquele setor, tem toda uma análise técnica, aquela seria a primeira instância. E se você não concorda, você vai recorrer daquela instância, e o órgão COPAB é o órgão que funciona como uma segunda instância e um órgão recursal. Ele tem o propósito de fazer outras análises, não só de recursos, mas também enquadramentos, toda essa questão que envolve a legislação previdenciária, as interpretações do INPCG. O INPCG, se tem aquela legislação
lá ele interpreta daquela forma e não da outra forma, em tese, o COPAB é o comitê que ele vai analisar e vai emitir aquele conhecimento. Provavelmente deve se estar estruturando o COPAB para que tenhamos, vamos apresentar cada vez mais informações no site do INPCG. Isso deve, de 1 a 2 meses, deve sair também. Então, ter mais informações sobre as análises dos benefícios, sobre o que é realmente a produção do COPAB, que mensalmente ele tem uma produção bem corrida mesmo, uma quantidade de análise de processo bem alta. Então, são compostos 7 membros, todos designados pelo prefeito, e dentro desses 7 membros, obrigatoriamente, 2 têm que ser da carreira previdenciária, 2 analistas previdenciários. Também, com relação agora ainda mais técnico, em razão da questão dos investimentos, da gestão dos investimentos do servidor municipal, temos o CEINVEST, que é um órgão integrado basicamente por servidores do INPCG, em razão da expertise na área e também da questão das estratégias, de toda legislação específica referente a recursos financeiros previdenciários. Então, esse comitê, ele faz análise, mensalmente ele tem que ficar olhando o mercado, tem que analisar, tem que verificar mensalmente as condições macroeconômicas do país, de todo o conhecimento sobre investimentos, sobre legislação, sobre a CVM, sobre Previc, sobre a B3. Então, tem toda uma tratativa, tem todo um regramento específico no site da Previdência do governo federal, tem todo um regramento específico para comitê de investimentos. E ele também é composto por 7 membros. E aí a questão é de livre nomeação e exoneração, todos designados por atos do prefeito. Porém, tanto os comitês de investimento, tanto os outros comitês, tanto a questão de grupos lá, integrantes dessa estrutura organizacional, todos têm que ter reputação ilibada. Todos, anualmente, tem que recolher documentação, declarações, uma série de documentos para verificar se o sujeito não tem nenhum problema com a justiça, se o sujeito não tem nenhum empecilho que é previsto na Lei 9717. Então, você tem que ter uma lisura, tanto no seu histórico funcional, como também no seu histórico civil. Também, a partir desse ano, até o ano que vem, de abril desse ano até abril do ano que vem, a maioria dos componentes do Comitê de Investimento eles têm que ser certificado em nível, no caso do INPCG, que é um regime próprio, classificado no indicador de desempenho de regimes próprios de previdência social como um regime próprio de grande porte, ele tem que ter um nível intermediário de uma certificação que a gente vai ter que ter. Ou seja, os componentes, tanto do comitê de investimento, todos eles terão que ter, em sua maioria, a princípio, certificados como nível intermediário na certificação profissional emitida pela Secretaria de Previdência Social, a SPREV. E ela credenciou basicamente 2 entidades até o momento para fazer essa certificação. Também, essa certificação profissional, que também está sendo levada a cabo pela Secretaria de Previdência Social, prevê também que
os diretores, a diretora-presidente hoje, ou quem vier a substituí-la no futuro, vai ter que ter um nível de certificação altíssimo aqui para fazer a gestão. Ou seja, o prefeito, para nomear diretor, conselheiro e diretores executivos também, todos terão que ser certificados. Isso é uma política que vem sendo implantada pela Previdência Social para tentar buscar o mais alto grau de técnica possível na Previdência Social. Cada vez mais a Previdência está ficando mais complexa e mais complicada para se gerir. Então, necessariamente, tem que ter um conhecimento técnico específico. A não atenção a essas certificações, no futuro bem próximo, coisa de ano, dois, se não houver o servidor ou o gestor certificado corretamente, corre-se o risco do prefeito ou de quem estiver no comando ser responsabilizado nos termos tanto da legislação de responsabilidade fiscal quanto na legislação administrativa do ente mesmo. Pessoal, essa parte um pouco mais metódica do curso, de dizer quais são, como de onde chegou, de onde veio a Previdência e qual é a estrutura aqui para gerir os benefícios em si, ela basicamente se encerra hoje. Daí, nas próximas aulas, a gente vai partir para análise, basicamente, de aposentadoria e pensão. E aí, na próxima aula, a gente vai começar a falar quais são os requisitos da regra geral, para quem se encaixa, quem não se encaixa, qual que é aquela forma de pagamento, como que isso vai ser, o sujeito vai receber no futuro, quem pode se encaixar, a gente vai ver alguns exemplos, vai colocar alguns exemplos na tela, e vocês também poderão fazer alguma pergunta que a gente consiga responder, sem ter que recorrer a uma análise mais complexa da vida funcional, porque, na verdade, todas as análises basicamente são complexas, mas dá para ter uma ideia, pelo menos para matar a curiosidade e também para incentivar vocês a buscarem na legislação e nas regras a possibilidade que vocês vão conseguir aposentar, conseguir seu benefício previdenciário no futuro. Com relação à previdência complementar, ao MPCG, ou alguma outra dúvida, agora vou abrir para vocês solicitarem algumas dúvidas que tiverem, se tem alguma coisa, para a gente possa tentar sanar agora no momento. Cheguei a mal, eu vi falando sobre adesão ao regime, mas não entendi o que seria essa adesão. Basicamente, você deve estar falando do regime de previdência complementar. A adesão, ele vai dar para aquelas pessoas que entrarem após o regime de previdência complementar ser instituído. Ele vai ser instituído, basicamente, quando o plano de benefícios da previdência complementar for homologado pela Previc. Provavelmente, a data prevista é 30 de junho deste ano. Então, quem entrar depois de 30 de junho, ele vai poder aderir à previdência complementar. Ou seja, o sujeito que tem uma remuneração, que tem uma base de contribuição previdenciária superior a R$ 7.000, que hoje eu estou reduzindo para 7, mas é 7.000 e pouquinho, ele vai poder aderir à previdência complementar. Ou seja, ele vai deixar de contribuir sobre aquele valor total, se ele ganha, por exemplo, R$ 10.000 de remuneração de contribuição, ele vai deixar de pagar 14% em cima de R$ 10.000, que seria 1.400, para pagar 14% em cima de R$ 7.000, que vai dar, acho que 700, 980. Contando de cabeça, não sei se é isso mesmo, mas eu acho que em torno de R$ 980. Porém, aqueles R$ 3.000 restante, ele vai contribuir, se ele assim o quiser, se ele aderir, ele vai poder aderir ou não, ele vai
no plano, se ele contratar 7,5%, vai contribuir 7,5% em cima dos R$ 3.000, não mais 14% em cima dos R$ 3.000. Mas também o município ele vai aportar 7,5%, ou seja, aquela rentabilidade. Se ele não aderir, só vai contribuir até R$ 7.000, 14% mesmo. E aí o restante ele vai ter, no final, somente aposentadoria sobre a média do regime geral. Quem está no sistema já, nós, a maioria de nós já estamos no sistema, nós ainda não temos essa possibilidade. A Lei 420, ela deixou a oportunidade de realizarmos uma nova legislação, que eu sim espero que aconteça, porque eu também tenho a intenção de aderir à Previdência Complementar, porque eu vou aposentar por média, então, dependendo de como vier a Previdência Complementar, geralmente vai ser melhor do que contribuir sobre todo o valor que eu receber. Então, é uma coisa bem complexa, mas é uma análise que tem que ser cada um. E a gente vai ter que esperar, nós que já estamos no sistema, que essa legislação nova seja também feita para que a gente possa aderir a ela. Agora, quem entrar depois vai ser tributados até os R$ 7.500 mesmo, R$ 7.000. E, se quiser aderir, a questão é essa. Basicamente, adesão à Previdência Complementar. A aula vai ficar gravada, assim, na plataforma. Acho que no YouTube que a Previdência... Fica no Moodle? Ah, o nosso colega aqui está falando que fica no Moodle gravada, Lourdes. Então, basicamente, a Previdência Complementar ainda não atinge a gente que nós já estamos aqui. Mas no futuro vai atingir quem entrar. No futuro bem próximo, coisa de meses. Mas ela, basicamente, para os próximos servidores que aposentam com média, uma conta de padeiro, ela é bem interessante. Bem interessante mesmo. Fiz no Moodle. Então, tem as questões, também tem a legislação, também tem uma apostila lá de previdência lá realizada pelo Instituto. Mas fiquem tranquilos com relação à previdência complementar. O máximo que ela vai ocorrer com a gente que já está no sistema é ajudar. Então, as atividades vão ser feitas no Moodle mesmo. É só acessar lá o conteúdo e realizar. Com relação à leitura, é uma leitura autoinstrutiva mesmo, que é interessante vocês lerem a legislação lá, com calma, e também depois tirar as dúvidas que a gente puder tirar aqui no momento, então depois também mandar as dúvidas que a gente tira em um momento posterior, se não for possível no momento exato. Pergunta, por favor, se vocês têm alguma dúvida referente ao Moodle. Vocês têm alguma dúvida referente ao Moodle? Para acessar, alguma coisa assim a respeito, que daí a gente providencia também mais uma instrução. Maravilha, então. Então, na próxima aula, a gente vai trabalhar bastante a questão dos benefícios previdenciários. Se vocês já lerem, principalmente a Lei 415, Lei Complementar 415, especificamente as regras de aposentadoria lá, que vocês tenham dúvidas, a gente vai começar nelas lá, e aí a gente pode conversar e trocar mais informações e a gente poder esclarecer melhor as dúvidas. Então tá, pessoal, boa noite, obrigado pela presença de vocês, espero ter contribuído com mais algumas informações e estou aqui para disposição. Qualquer coisa, só nos procurar. E também a gente vai tentar realizar o melhor possível essa explanação. Boa noite e até mais.